O Salmo 36 é atribuído ao rei Davi, e ele é um salmo que fala sobre os maus, sobre Deus e pede proteção para Deus. Ele é um salmo muito simples e é um salmo que tem apenas 12 versículos, e nos primeiros 4 versículos ele fala sobre quem são os maus. Ele apresenta uma descrição de quem são os maus. Assim como nós temos o Salmo 15, que fala sobre quem vai morar no céu, e o Salmo 15 descreve as características da pessoa que vai morar no céu. E assim como nós temos o Salmo 24, que também fala a respeito de outras características de quem vai morar no céu, aqui no Salmo 36, do versículo 1 até o versículo 4, nós temos o contrário. Davi descreve como são os maus, como são os ímpios. Então ele nos dá aqui informações a respeito de como ver se uma pessoa é do mal. E ele fala aqui no versículo 1, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Prevaricação é deixar de fazer alguma coisa que a pessoa sabe que tem que fazer. A prevaricação acontece quando, por exemplo, a pessoa sabe que uma pessoa está roubando, furtando e ela tem poder de prender a pessoa e ela cruza os braços e fala: "Não vou prender". Esse é um exemplo de prevaricação. A prevaricação é a pessoa ver acontecer uma situação de injustiça, ver que está ocorrendo uma coisa errada, ela ter poder de impedir, de corrigir, de fazer que aquele mal não aconteça, e ela, ao contrário, ela concorda, ela compactua, ela fala: está tudo bem. Eu estou vendo que o fulano está roubando, está furtando a bolsa ou o relógio, eu posso impedir, mas está tudo bem. Eu concordo com isso. Então, a prevaricação do ímpio, o ímpio, ele tem essa característica. Ele é uma pessoa que gosta da prevaricação. Ela concorda com as coisas erradas. Ela não é aquela pessoa que denuncia o que está errado. O justo, ele denuncia o que está errado, mas o ímpio não. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Então essa é uma primeira característica dos maus, uma primeira característica do ímpio. Dentro do coração dele, no íntimo do coração dele, ele carrega a prevaricação. Ele concorda com o que ocorre de mal no mundo. Ele entende que está tudo certo, está tudo bem. Então a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Essa é a segunda característica dos maus. Os maus não temem a Deus. Temer a Deus significa ter Deus em altíssima consideração. A palavra temor, que vem do verbo temer, pode significar ter medo ou ter muito respeito. Quando nós lemos na palavra de Deus sobre temor de Deus, nós estamos falando a respeito de quem tem altíssima consideração, coloca Deus acima de tudo em primeiro lugar. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o começo da sabedoria está em se respeitar a Deus, tê-lo em altíssima consideração. E o ímpio, ele não tem temor de Deus. Ele, perante os seus olhos, ele considera que ele é superior a Deus. Ele considera que ele não precisa de Deus. Inclusive o Salmo 14 fala a respeito disso. Fala: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio significa tolo. Então no Salmo 14 nós já vemos que essa é uma característica do ímpio. Ele não teme a Deus perante os seus olhos, porque, versículo 2 explica o porquê. Porque em seus olhos se lisonjeia, até
que a sua iniquidade se mostre detestável. O que significa isso? Ele olha no espelho para ele mesmo e, olhando ele nos seus próprios olhos, ele se lisonjeia. Em outras palavras, ele se autoelogia. Ele se olha no espelho e ele pensa: eis aí quem é Deus. Eu mesmo sou Deus. Eu faço o que eu quero, eu saio com quem eu quero, eu falo o que eu quero. Inclusive, o Salmo 12 fala das pessoas que dizem que são ímpias. Elas dizem: as bocas são nossas, a língua é nossa, nós vamos falar o que nós quisermos. Essa é uma característica dos ímpios. Ele se olha no espelho, ele se autoelogia, ele considera que é a perfeição. Então ele pensa que faz o que quer, sai com quem quer, fala o que quer, faz o que quer e não dá justificativa a ninguém. Porque em seus olhos ele se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. Ele fica se elogiando, pensando que é perfeito, até que um dia atropela alguém. E ele falava assim: eu dirijo muito bem, eu faço o que eu quero. Até que um dia a sua iniquidade, ou seja, a sua tolice, se mostre detestável. Até o dia que ele atropela alguém e aí ele se torna detestável. Aí sim ele vai pôr a mão na cabeça, vai se olhar no espelho e vai dizer: eu não sou assim tão bom quanto eu pensava que era. Até o dia em que ele sai com uma pessoa e contrai uma doença venérea, sai com uma pessoa e descobre que aquela pessoa fazia o mal, e de repente ele descobre coisas ruins daquela pessoa, aí ele se desperta. Ele entende que não é tudo aquilo que pensa a respeito de si próprio. Ele entende que a sua soberba de não preciso de Deus é uma soberba tola. Até que ele faça alguma coisa detestável, até que ele faça alguma coisa muito errada, ele fica se olhando no espelho e se lisonjeando. Então aqui nós já temos duas características. O ímpio, ele tem a prevaricação, ele vê as coisas erradas acontecendo, ele não denuncia, ele não fala nada, ele concorda. E a segunda característica, ele não tem temor de Deus. Por que ele não tem temor de Deus? Porque ele se autoelogia, ele se lisonjeia, ele carrega no fundo, a soberba, até que um dia ele mostra alguma coisa detestável e aí ele se dá conta de que ele não é tudo aquilo que ele pensa. A terceira característica do ímpio está no versículo 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Então ele só fala coisas más, só fala coisas com segundas intenções e quando ele fala em engano. Ele fala o que a boca dele fala só de malícia e de engano. Ele deixou de entender e de fazer o bem. Essa é a quarta característica. Então, o ímpio, a palavra da boca dele é apenas coisas más e para enganar os outros, para trapacear, para enganar, para levar vantagem num contrato, para enganar o marido, enganar a esposa, para enganar o chefe, o colega de trabalho, ou para falar a respeito de projetos, de vamos aqui fazer uma chacota, ridicularizar aquela pessoa, vamos humilhar aquela pessoa, vamos criar apelidos para aquela pessoa, para diminuir ela, para ridicularizar ela, são coisas más. A palavra da boca dos ímpios são coisas más, coisas para diminuir, ridicularizar, rebaixar, caluniar, injuriar, difamar as outras pessoas ou para enganar. E nós aqui vamos lembrar do Salmo 15, que fala que aquele que vai morar no céu não difama com a sua língua e não aceita a peita contra o seu próximo. Ele não aceita ouvir alguém criticando o seu próximo. Por outro lado, os maus, eles fazem isso. A boca deles está carregada de malícia e de engano. A quarta característica, ele deixou de entender e de fazer o bem. Ele não entende o que é o bem e não entende o que é fazer o bem.
Porque como o ímpio só pensa em coisas ruins, ele não consegue entender o que são coisas boas, muito menos fazer o que é bom. Essa é a quarta característica. Então, relembrando aqui, sendo repetitivo, ele é prevaricador. Segundo, ele é soberbo, porque ele olha para ele mesmo e ele se autoelogia, se lisonjeia. Terceiro, a palavra da boca dele é só malícia e engano. A quarta característica, ele não entende o bem e muito menos faz. Não entende e não faz. Não faz porque não entende. Aí, a quinta característica, maquina o mal na sua cama. Põe-se, é a quinta característica. Ele, quando ele vai dormir, ele fica pensando como fazer o mal. E é justamente porque ele só pensa em fazer o mal que ele não entende o que é fazer o bem. E a quinta característica e a sexta característica, ele põe-se em caminho que não é bom. Ele se coloca no caminho que é mal. E a sexta e a sétima, ele não aborrece o mal. Ele pratica o mal. Ele compactua com o mal. Aqui eu coloquei 7 características porque eu dividi aqui o mal, né? Eu coloquei que maquina o mal é uma característica. Põe-se em caminho que não é bom. Em outras palavras, ele se coloca no caminho do mal. É outra característica. E ele não aborrece o mal. Porém, nós podemos dizer que esse versículo 4, maquinar o mal, pôr-se no caminho que não é bom, que significa pôr-se no caminho do que é mal e não aborrecer o mal, podemos agrupar isso como se fosse uma única característica, que é tudo relacionado ao mal. Ele maquina o mal, ele se coloca no caminho do mal e ele não aborrece o mal, ele concorda com o mal. Em outras palavras, ele está completamente mergulhado no mal. Se nós olharmos nessa perspectiva de que o mal, fazer o mal, se pôr no caminho do mal e não aborrecer o mal é uma característica única, então nós vamos dizer que são 5 características dos maus. A primeira, do versículo 1, ele tem prevaricação. A segunda, a parte final do versículo 1 com o versículo 2, ele é soberbo. Ele acha que ele é superior a Deus, não precisa de Deus, até que faça alguma coisa detestável. A terceira característica, as palavras da boca são malícia e engano. A quarta característica, ele não entende o bem e ele não faz o bem justamente porque não entende. E a quinta característica é, ele pensa no mal, ele entra no caminho do mal e ele não aborrece o mal. Então, olhando por essa perspectiva, poderíamos dizer que são 5 características dos ímpios. Então, essa é a primeira parte do Salmo 36. No Salmo 36, Davi descreve quem é o mal. Se você conhecer alguém e você perceber que a pessoa carrega uma dessas características, ela fala coisas más das outras pessoas, não dá a mínima importância daquilo que fala, só fala do mal. Então você já sabe, eis aí um ímpio. E esses versículos 1 ao 4, eles servem para nós também, para nós fazermos um autoexame, para nós fazermos uma reflexão sobre o que nós temos falado com a nossa boca, o que nós temos dito com a nossa língua. Nós temos nos colocado para julgar o próximo, apontar palavras contra o próximo. Como é que nós temos observado o nosso relacionamento com Deus? Nós temos tomado decisões próprias sem consultar ao Senhor sobre se é a vontade dele fazer o que nós fazemos no nosso dia a dia? Porque tem muitas pessoas que entendem que o temor a Deus, só o fato de você estar na igreja, de você ser batizado nas águas, já significa que você teme a Deus. Mas muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós tomamos muitas decisões por conta própria, sem consultar a Deus. E se estamos tomando decisões sem consultar a Deus, será que estamos temendo a Ele? No sentido de ter Ele em altíssima consideração e em primeiro lugar em nossa vida? Fica esse questionamento. E depois, se conhecemos alguém que fica só pensando no mal,
e que se coloca no caminho do mal e não aborrece o mal, nós precisamos nos afastar dessa pessoa para que nós venhamos a cumprir o Salmo 1, que fala que o caminho dos justos é se apartar do caminho do mal. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não fica reunido com aqueles que praticam o mal. Essa é a primeira parte do Salmo 36. A segunda parte, nós vamos ver que Davi apresenta 4 atributos de Deus. O que são atributos de Deus? São características, são qualidades que Deus tem. Muitas pessoas dizem assim: tem como você conhecer quem é Deus? As pessoas dizem: não tem como, Deus é invisível. Mas a verdade é que, pela palavra, nós podemos conhecer Deus. Quando nós dizemos que João, Pedro ou Maria é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que é dedicada, é uma pessoa trabalhadora, nós estamos descrevendo aquela pessoa por meio dos seus atributos, por meio das suas qualidades. Assim também nós podemos saber quem é Deus quando nós meditamos na palavra. Quando nós meditamos na palavra e vemos quais são os atributos dele, sabemos quem é Deus. E aqui, do versículo 5 até o versículo 10, nós vamos ver que Davi nos apresenta 4 atributos de Deus. Vamos ver quais são esses atributos. No versículo 5 estão 2 atributos. Ele fala assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, ou seja, até as nuvens mais altas. Aqui no versículo 5, ele fala que Deus ele é misericórdia. A palavra misericórdia é formada por 2 outras palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, quando você ouve falar que Deus tem misericórdia, significa que ele olha para a nossa miséria e, apesar da nossa miséria, ele nos abraça e nos traz para perto do coração dele. Ele nos deixa ficar perto dele, apesar de nós sermos miseráveis. Então, a primeira característica, o primeiro atributo de Deus mostrado no Salmo 36 é a misericórdia. Apesar das nossas misérias, apesar da nossa pobreza, apesar de sermos pó, o Senhor olha para a nossa condição de miséria e nos acolhe, ele nos abraça. Pode ser uma pessoa que tenha cometido os piores pecados, se ela se arrepender dos seus pecados, Deus estende a sua misericórdia. Ele vai falar com a pessoa, ele vai salvar a pessoa. Ele salvou Maria Madalena, uma prostituta que foi pega no próprio ato do adultério, mas o Senhor disse que os seus acusadores atirassem a primeira pedra, aqueles que entendessem que não tinham nenhum pecado. E o texto fala que, no Evangelho de João, nos fala que desde os mais velhos até os mais jovens, eles foram deixando as pedras que haviam tomado nas suas mãos para apedrejá-la. Nós vemos, portanto, que a misericórdia, o Senhor, ele olha o nosso pecado, o nosso erro, a nossa miséria, e ele nos abraça para perto do coração dele. Ele inclusive nos recebe como seus filhos. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, você pode ler que lá está escrito: e nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos um espírito de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E Abba é um diminutivo, significa paizinho, significa Abba Pai, que nós podemos chamá-lo de papaizinho. Imagine a intimidade que Deus nos deu de podermos chamá-lo de Abba Pai, de podermos chamá-lo de papaizinho. Isso é muita misericórdia do Senhor. 1 João, no capítulo 3, no versículo 1, também está escrito que: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Então João também fala a respeito desse amor de Deus. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Ele tem misericórdia de nós. Ele nos recebe como filhos. E se você cometeu algum pecado por esses dias e está se sentindo acusado, está se sentindo acusada, está o dia inteiro pensando, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, saiba que se você se arrepender agora e pedir perdão a Deus e pedir força para Ele, dizendo: Deus, eu pequei, e eu pequei assim, assim e assim. Diga com todos os detalhes que você pecou e confesse a Deus. O Senhor te perdoará. Provérbios, capítulo 28, versículo 13 fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa, prosperará. Se você esconder o seu pecado, você não vai prosperar. Mas se você confessá-lo e se você se deixá-lo, você alcançará a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. O que significa dizer que a fidelidade de Deus chega até as mais altas nuvens? Significa que a fidelidade de Deus é muito alta, que a fidelidade de Deus é muito grande, que a fidelidade de Deus começa daqui e bate até o céu. A fidelidade de Deus não tem limite. A fidelidade de Deus não tem fim. A fidelidade de Deus vai até a morada dele. Veja que a primeira parte do versículo 5, quando fala assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Se a misericórdia de Deus está nos céus, a distância da terra até os céus é imensa. Então, isso mostra como a misericórdia do Senhor é imensa em relação a nós. Nós vemos no Evangelho de Lucas, quando Jesus fala a respeito de Lázaro, que foi até o céu, e o rico, Lázaro comia das migalhas da mesa de um rico. E Jesus contou para os seus discípulos que, em certo momento, o rico e o Lázaro morreram. Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão, e o rico, que nunca se preocupou com a sua salvação e com Deus, acabou indo para o inferno. O fato dele ser rico e ter ido para o inferno não tem nada a ver que a riqueza é contra Deus. Jó era muito rico, Abraão era muito rico, Isaac foi muito rico, Jacó também foi muito rico, José no Egito foi muito rico, Davi se tornou um homem muito rico, Salomão foi muito rico. A questão é que aquele rico, especificamente, não se preocupou em ter relacionamento com Deus. Então ele acabou indo para o inferno. E a Bíblia nos conta que aquele homem rico olhou para o céu e viu Lázaro. E ele, quando viu Lázaro, ele disse para o Senhor: Deus, por favor, manda que Lázaro molhe o seu dedo e venha me refrescar, porque aqui está muito quente. E Deus disse para ele: há um abismo entre esse lugar e onde você está, de tal maneira que ele não pode ir até aí. Só por esse texto nós vemos que a distância dos céus é muito grande. Quando o versículo 5 fala: tua misericórdia, Senhor, está nos céus, significa a misericórdia de Deus vem lá de cima. Então a misericórdia de Deus ela é realmente muito grande. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Está falando também que a fidelidade de Deus é muito grande. Quando todos os seus amigos e muitas vezes até os seus parentes abandonam você, Deus está com você. Lá em Provérbios, no capítulo 19, nós vemos que os amigos e até mesmo os parentes podem nos abandonar quando nós estamos passando por dificuldades.
Veja aqui em Provérbios 19, no versículo 4, as riquezas granjeiam, ou seja, conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então veja que o versículo 4 fala que o pobre, muitas vezes o seu amigo o deixa. E aqui no versículo 6, muitos suplicam a face do príncipe. Em outras palavras, muita gente quer ficar perto de quem está em uma alta posição, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Agora, veja o contraste no versículo 7. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ele corre após eles com palavras, mas não servem de nada. É isso que acontece quando uma pessoa acaba caindo na pobreza. Ela acaba sendo abandonada porque os irmãos do pobre e até os seus amigos o abandonam. Eles não permanecem fiéis. Mas voltando para o Salmo 36, aqui no versículo 5, nós vemos na segunda parte que a tua fidelidade, a fidelidade de Deus, ela é diferente. Ela chega até as mais excelsas nuvens. Ele não abandona você. Ele continua do seu lado, mesmo quando você está passando por uma tribulação, mesmo quando você está na pobreza, Deus ele vem para dar o socorro. Tanto que no Salmo 121 foi escrito que eu elevo os meus olhos para os montes, e eu pergunto, de onde é que virá o meu socorro? E eu respondo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de cima, o meu socorro vem do alto. Porque o salmista escreveu o Salmo 121? Certamente porque ele estava passando por um momento de angústia, e quando ele passou, ele estava sozinho, mas ele se lembrou de olhar para o céu e lembrou daqui do Salmo 36, versículo 5. A fidelidade de Deus chega até as mais excelsas nuvens. Então aqui, no versículo 5, nós temos dois atributos de Deus. Deus ele é misericordioso e Deus é fiel. Aí no versículo 6, nós temos mais um atributo de Deus. A tua justiça é como as grandes montanhas. Deus, ele é justo. O versículo 6 nos fala a respeito da justiça de Deus. A tua justiça é como as grandes montanhas. Nós sabemos que grandes montanhas são firmes, elas não se movem facilmente de um lugar para o outro. Na verdade, se você for até o Monte Everest, que é o monte mais alto que existe, ele não se move uma ponta, 1 centímetro sequer. Ele fica ali, firme, ele permanece. Ele está dizendo aqui, Davi, que a justiça de Deus ela é firme. Ela não se move nem para a direita, nem para a esquerda, ela não se move para lugar nenhum. A justiça do homem, ela pode ser comprada pelo suborno. Você pode pagar um dinheiro para que ele seja corrompido, mas o Senhor, ele não corrompe. É por isso que existe aquele ditado, que a justiça divina nunca falha, que a justiça divina pode até tardar, mas ela sempre virá, porque a justiça do homem, ela pode ser falha, ela pode errar, ela pode ser corrompida, mas a justiça de Deus é como as grandes montanhas, ela não se move para lugar nenhum, ela permanece como justiça verdadeira. Os teus juízos são um grande abismo. Aqui na primeira parte ele fala da justiça. Juízo é diferente de justiça. A justiça é o atributo de Deus. O juízo é o julgamento. Então, ele está dizendo, a justiça de Deus é como uma grande montanha. Ela é firme. E os teus juízos, ou seja, quando Deus faz o seu julgamento, são um grande abismo. O que ele está dizendo? Quando a pessoa faz alguma coisa errada e ela recebe o juízo, o julgamento de Deus, ela vai cair com certeza na sua condenação. Por isso que ele fala que é um grande abismo. A pessoa vai cair, com certeza ela vai pagar o tempo da pena, da prisão, do sofrimento, da doença, da maldição que ela vai receber porque por causa dos seus atos maus. Deus, ele realiza juízo na terra.
Ele faz justiça na terra. E tem, inclusive, um versículo em Provérbios que fala sobre isso. Aqui em Provérbios, no capítulo 11, o versículo 1º e o último versículo nos falam a respeito da justiça de Deus. Veja que ele fala no versículo 1: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus, ele abomina a balança enganosa, ele abomina a injustiça, ele abomina pessoas que usam dois pesos, duas medidas, que se corrompem por dinheiro, que aceitam suborno. Deus abomina isso, mas o peso justo é o seu prazer. E o último versículo de Provérbios 11, aqui no versículo 31, está escrito: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O versículo 31 nos fala que a justiça de Deus é verdadeira, que ele realmente faz justiça. O justo é punido na terra, muito mais o ímpio e o pecador. Está dizendo aqui em Provérbios 11 que a justiça de Deus, ela é garantida, ela certamente virá. Voltando para o Salmo 36, aqui no Salmo 36 nós estamos meditando no versículo 6. Os teus juízos são um grande abismo. Como nós vimos em Provérbios 11, a justiça de Deus é garantida. Agora nós temos um quarto atributo, uma característica de Deus. Senhor, tu conservas os homens e os animais. É Deus que conserva a nós. Essa parte final do versículo 6 é um reflexo da misericórdia de Deus. Nós somos pecadores. Lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nós vemos aqui um texto importante, que é o seguinte, Lamentações, capítulo 3, vamos aqui no versículo 22. Veja aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos ler o versículo 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Veja que a parte primeira do versículo 23 fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs Deus olha para as nossas misérias e ele nos traz para perto do coração dele. Por isso que Jeremias escreveu aqui no versículo 24: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. O que Jeremias estava dizendo? O que eu tenho de valor aqui nessa terra não é dinheiro, casa, propriedade, título, poder, nada do que eu tenho na terra interessa. A única coisa que eu tenho quando eu acordo é: o Senhor está comigo. Ele me abraça e é porque eu tenho a misericórdia de Deus que eu recebo o fôlego de vida e tudo o que eu tenho. Voltando para o Salmo 36, aqui no Salmo 36, nós vemos no versículo, na parte B do versículo 6, Senhor, tu conservas os homens e os animais. Veja que lá, como nós lemos em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22, são as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. Então essa parte aqui, Senhor, tu conservas os homens e os animais, é um reflexo da misericórdia de Deus, que a gente já falou na primeira parte do versículo 5. Então até agora nós vimos os atributos de Deus: misericórdia, fidelidade, terceiro, justiça. Agora a quarta e última característica, o quarto atributo de Deus que Davi relata nesse Salmo 36 é a benignidade. Ele fala da benignidade nos versículos 7, 8, 9 e 10. São 4 versículos só para falar da benignidade. Veja que ele fala assim, ele começa no 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade.
Ele coloca um ponto de exclamação, dizendo assim: como é preciosa a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Em outras palavras, nós podemos, os filhos dos homens somos nós, os humanos, podemos nos abrigar à sombra das asas de Deus, porque Ele é bondoso, Ele é benigno, Ele aceita nos receber como seus filhos. Como eu falei um pouco atrás no vídeo de Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos entrar em Romanos 8, versículo 15. Aqui em Romanos capítulo 8, indo ao versículo 15, nós lemos, aquela hora eu só citei, agora vamos ler. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez, ou seja, para mais uma vez, estardes em temor. Esse temor aqui é temor no sentido de ter medo, que temor pode significar ter autorrespeito e pode significar ter medo. Quando nós falamos em temor ao Senhor, nós estamos dizendo em ter autorrespeito por Deus. Mas aqui nesse versículo, o temor significa ter medo, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, ou seja, para vocês ficarem com medo, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos. Nós recebemos pela benignidade de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba, Pai. Como nós já dissemos, Abba significa o diminutivo, então Abba, Pai significa papaizinho. Nós podemos falar com Deus chamando Ele de paizinho. Podemos estar próximos de Deus. Deus nos deu, apesar das nossas misérias, o poder de sermos filhos. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos de Deus e podemos chamá-lo de paizinho, em razão da sua misericórdia, em razão da sua benignidade. Voltando para o Salmo 36, aqui no Salmo 36 nós estávamos falando no versículo 7, né? Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Nós podemos nos abrigar à sombra das asas de Deus como seus filhos. Podemos chamá-lo de paizinho, como nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 15, como Paulo escreveu. Agora, versículo 8, ele está falando aqui dos filhos dos homens, está falando sobre nós. Eles se fartarão da gordura da tua casa. Sabemos que gordura está falando a respeito de abundância, está falando a respeito de fartura, está falando a respeito de prosperidade. Eles se fartarão da prosperidade, da abundância, da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Versículo 9: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Esses versículos 8 e 9, quando falam a respeito de fartura de gordura e fala a respeito de os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, também significa o sentido espiritual. O manancial da vida. O Senhor Jesus falou lá em João, no capítulo 4, ele falou que eu sou a água da vida. Todo aquele que beber da água que eu lhe der não voltará a ter sede. Jesus estava falando a respeito da vida espiritual. Ele estava conversando com uma mulher que era samaritana, que estava no poço de Jacó. E aquela mulher já tinha tido 5 maridos. E ela estava ainda com outro homem que também não era o seu marido. E Jesus disse para ela: traz o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: você disse muito bem, porque você já teve. Entrando aqui no texto de João capítulo 4, nós vemos aqui que Jesus fala: porque você já teve 5 maridos. Veja aqui no versículo 18. Versículo 17 e 18. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então nós vemos aqui que essa mulher, ela já tinha tido 5 maridos, estava com o 6º e não estava satisfeita.
ela tinha um vazio na alma dela. Mas o Senhor aqui nesse texto, enquanto ele conversa com ela, ele fala da água da vida. Veja que ele fala aqui nos versículos 13 e 14. Jesus respondeu, aqui nos versículos anteriores, Jesus pede um pouco de água para ela. Eles estavam na frente do poço de Jacó. E ela fala para Jesus, como é que você está me pedindo água? E aí Jesus responde para ela isso. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Deus é a nossa fonte. Deus, ele é um manancial de água viva, como nós lemos no Salmo 36. Deus, ele é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja que a mulher samaritana que ficou tão curiosa e tão com vontade de beber dessa água que ela disse no versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela não entendeu o que Jesus disse. Ela entendeu que Jesus estava falando literalmente de água. Ela não compreendeu que o Senhor estava falando a respeito de matar a sede espiritual, matar a sede da alma. Então Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Por isso que Jesus disse, chama o teu marido. Jesus usou essa estratégia, perguntando a respeito do marido dela para que ela dissesse, eu não tenho marido, para que ela contasse que já tinha tido 5 relacionamentos, estava no sexto e a alma dela estava vazia. Aí Jesus, com base nessa situação da vida dela, mostra para ela que o que significa essa água da vida. E ele continua explicando para ela que o Senhor quer que todos o adorem em espírito e em verdade. A mulher fala assim, vejo que é profeta. E ela pergunta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus explica para ela, mulher, creme, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus fala isso para ela, isso mostra que tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas elas ainda não encontraram o verdadeiro sentido. Assim como essa mulher samaritana sabia a respeito das histórias de Abraão, mas não conhecia Deus, muitas pessoas frequentam a igreja, mas não encontraram, não entenderam que Deus, ele quer dar alimento e matar a fome e a sede espirituais. Agora, Jesus está chamando a atenção dessa mulher para esse ponto. E a leitura desse texto aqui na meditação do Salmo 36 é uma oportunidade para pensar como está a sua vida espiritual. Você está apenas como alguém que frequenta a igreja ou como alguém que está buscando a Deus em espírito e em verdade? Porque Jesus disse para ela, versículo 23 e 24, mas a hora vem e agora é. Veja, a hora vem e a hora que veio é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar a Deus do fundo do nosso coração. Se nós frequentamos uma igreja e dentro do nosso coração carregamos pecados internos, como falta de perdão em relação a alguém, ou prostituição, adultério, mentira, prevaricação, que é o que nós lemos no versículo 1 do Salmo 36, que é a característica dos maus, a concordância em que o mal aconteça, então nós não estamos adorando a Deus em espírito. E em verdade significa que as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas têm que ter correspondência com aquilo que nós pregamos. Temos que ser verdadeiros cristãos. Voltando para o Salmo 36,
Aqui no Salmo 36, nós estávamos meditando no versículo 8 e 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então a luz, ela se combina com a luz. E no versículo 10, Davi termina esses 4 versículos falando sobre a benignidade. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Ele pede que o Senhor estenda a sua benignidade sobre os que conhecem a Ele. O que ele pede? Que a bondade de Deus esteja próxima, esteja perto, esteja ao lado dos que confiam nele. E a tua justiça sobre os retos de coração. Ele pede a justiça de Deus porque, andando nessa terra, muitas vezes nós sofremos a injustiça. Mas se a justiça de Deus está do nosso lado, o Senhor realizará o seu juízo. Ele realizará o julgamento daqueles que fazem o mal. E eles, os que fazem o mal, cairão em grande abismo, como nós lemos aqui no versículo 6, que a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Quando Deus faz o julgamento, aquele que é julgado cai em grande abismo. E por último, o versículo 11 e o versículo 12, Davi apresenta a terceira parte do Salmo, em que ele pede a proteção de Deus. Ele fala assim no versículo 11 e 12: Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Versículo 12: Porque ali, ou seja, onde o pé do soberbo pisa e onde a mão do ímpio se move, ali, nesses lugares, caem os obreiros da iniquidade. Caem aqueles. O obreiro é aquele que faz uma obra, é aquele que faz alguma coisa. Então, ali, onde o pé do soberbo pisa e onde a mão do ímpio move, nesses lugares caem os obreiros da iniquidade. Aqueles que praticam o mal, aqueles que realizam obras do mal, eles caem no lugar onde estão os soberbos. Eles caem no lugar onde a mão dos ímpios está reinando, onde a mão dos ímpios está governando. O que Davi está dizendo aqui é: os que praticam o mal, eles andam junto com os soberbos e andam junto com os ímpios. Eles se reúnem todos no mesmo lugar. Eles andam juntos, eles são aliados, eles são amigos. Então não venha sobre mim o pé dos soberbos. Ele está dizendo sobre o pé dos soberbos que ele não seja humilhado, que ele não seja pisado, que ele não seja colocado debaixo dos pés dos ímpios. Porque a soberba dos ímpios está aqui no versículo 2, que em seus olhos ele se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. Então aqui ele fala assim: que eu não venha a cair debaixo dos pés do ímpio, e que não me mova a mão dos ímpios, ou seja, que os ímpios nunca reinem sobre mim. Porque quando o ímpio está governando, ele tem poder. A mão fala a respeito de poder também. Que o ímpio, ele tem na sua mão o poder da caneta. Ele pode usar a sua mão, pegar a caneta, assinar o ato que prejudica o justo. Davi pede a proteção de Deus. Que não venha sobre mim o pé dos soberbos, e que eu não me mova a mão dos ímpios. Porque no lugar onde o pé dos soberbos pisa, no lugar onde a mão dos ímpios governa, ali caem os obreiros da iniquidade. Os que fazem o mal é que têm que cair, né, e se reunir com esses que fazem o mal. Eles se reúnem, eles têm que ficar juntos entre eles. Eles cairão e não se poderão levantar. Então, o Salmo 36 tem essas 3 partes. Ele é um salmo que nos fala a respeito das características dos maus, e ele é um contraponto ao Salmo 15 e ao Salmo 24, que são 2 salmos que falam quem é de Deus. O Salmo 36, no versículo 1 a 4, fala quem que é do mal. Depois nos apresenta 4 atributos de Deus: a misericórdia, a fidelidade, a justiça e a benignidade. E ele destaca a benignidade, dizendo que com a benignidade de Deus nós experimentamos fartura, nós bebemos das delícias das águas de Deus, que é a fonte. Essas águas simbolizam a paz, simbolizam a tranquilidade, a confiança nele.
e ele termina pedindo que os soberbos e os ímpios não possam pisá-lo e nem possam tomar decisões sobre ele, mas que ele fique longe deles, e que os obreiros da iniquidade é que caiam junto com os soberbos e com os ímpios, porque eles fazem parte do mesmo grupo, do grupo dos que fazem o mal. O correto é que eles, que são os obreiros da iniquidade, caiam no pé dos soberbos e diante da mão dos ímpios, já que eles são os que fazem o mal. Eles cairão e eles não se poderão levantar, porque eles vivem fazendo as coisas erradas e vão cair. Veja, quando ele fala assim, e não se poderão levantar, vamos lembrar do versículo 6, que fala que aqui, os teus juízos são um grande abismo. Eles não se poderão levantar, porque quando eles caírem na justiça de Deus, o abismo é muito grande, como diz o versículo 6. Essa é a meditação do Salmo 36, e se você gostou dessa meditação e lembra de alguém que tem agido praticando mal, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, chamando a atenção dela para que ela entenda que a justiça de Deus, ela vem. É certo que ela vem. E ela vem com grande abismo. E que a pessoa encontre o caminho da salvação e que ela consiga entender aqui a benignidade de Deus, que é como fonte, como nós lemos ali em João no capítulo 4. A mulher estava vazia, estava procurando nos relacionamentos uma forma de preencher o vazio da sua alma, até que ela teve encontro com Jesus e Jesus oferece a água da vida. Esse Salmo 36 ele tem dois pontos. Num ponto, quem são os maus? Mas no outro ponto, quem é Deus? E na segunda parte, quando ele mostra quem é Deus, nós podemos ver nesse Salmo 36 o valor desse salmo. Ele revela a benignidade de Deus, ele revela a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e a bondade dele. Que nós possamos e que permite que nós sejamos os seus filhos, como Paulo escreveu em Romanos no capítulo 8. Nós recebemos o espírito de filhos e podemos chamá-lo de Abba Pai, que significa papaizinho, podemos ter essa intimidade com ele. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos hoje no dia 5 do mês de setembro e todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, na maioria dos meses nós temos de 30 a 31 dias. Setembro tem 30 dias, cada dia nós estamos meditando num salmo e no final eu deixo o provérbio do dia. Então aqui eu vou deixar um vídeo chamado Recortes em Provérbios, capítulo 5, para que você possa assistir e meditar em Provérbios 5. E até o final do mês vamos mais uma vez ler Provérbios. No dia 30 de setembro eu vou postar dois vídeos, o vídeo do capítulo 30 e do capítulo 31, para encerrar mais uma vez a leitura de Provérbios, mais uma vez, para o nosso crescimento, aperfeiçoamento e sabedoria em Deus. Provérbios capítulo 5 fala a respeito da importância de fugir do adultério. Concilia com a palavra da mulher samaritana. A mulher samaritana teve muitos maridos tentando preencher o vazio da alma dela. Provérbios 5 fala: não caia no adultério, valorize o seu casamento. Vale a pena meditar em Provérbios capítulo 5, traz recomendações a respeito desse tema. A graça e a paz de Jesus Cristo esteja com a sua vida hoje e sempre. Amém.